Bem, apresentar o professor Rodrigo Hiroshi. Ele é formado na UFO, fez mecatrônica, mestrado e doutorado aqui, e agora é professor do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Sabará. Ele vai apresentar a parte de desenvolvimento de um instrumento com base em sistemas de identificação por radiofrequência, o RFD. Hiroshi, fica à vontade. Bom, Jean, primeiramente agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? A gente apresentar, né, o trabalho que a gente desenvolveu aí ao longo dos anos, né? Como se diz, é um trabalho de casa mesmo, né? Com todas as dificuldades aí que passamos aí, né? Desafios, né? Para aprender um pouco mais sobre a tecnologia, né? Equipamentos e ampliar o seu uso, né? Então, apresentando aqui, meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Hiroshi Murofushi. Como o professor Jean falou, né? Eu sou professor no Instituto Federal de Minas Gerais, né? No campus Sabará. Eu sou docente dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e também para o curso técnico integrado em Eletrônica, né? E o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje referente a tanto meu trabalho de mestrado quanto meu trabalho de doutorado, né? Que é um, um método de desenvolvimento de um sistema de posicionamento interno, né? RFD integrado a PNRD, né? Ao longo da apresentação eu vou falando um pouquinho, né? O que é cada uma dessas siglas aqui, né? Inicialmente aí a gente fica meio confuso mesmo, tá? Foi orientado pelo professor Gian, né? Aqui na FEMEC, durante o desenvolvimento desse trabalho, né? Mas o que a gente pode começar? O que eu quero apresentar hoje, né? Uma breve... Essa aqui é a apresentação da minha defesa, né? Da minha tese de doutorado. E vou apresentar para vocês uma breve introdução, né? O objetivo do trabalho, motivação e inovação, falar um pouco sobre a tecnologia RFD e o que é também sistemas de posicionamento interno, além da PNRD, né, que é uma ferramenta que nós vamos utilizar aqui para integrar aqui com a tecnologia RFD, né? Brevemente, posteriormente, eu vou apresentar uma revisão da literatura e depois eu vou falar mais sobre os métodos, né, de como desenvolver, como implementar um sistema de posicionamento interno baseado em RFD. Né? Vou mostrar para vocês alguns resultados, né, e mostrar algumas conclusões aqui acerca do projeto. Tá bom? Então, para introdução, né, atualmente, né, o mundo ele vive uma era de avanço e transformações tecnológicas, né, e a gente conhece muito bem que ela é conhecida atualmente como indústria 4.0, né? E a automação logística, né, de sistemas de manufatura, né, e robôs autônomos, todos esses elementos aqui, eles necessitam de novas ferramentas e novos instrumentos, né, para o seu adequado funcionamento, né? E perdão, e nesse contexto, a localização em ambientes internos, né, ela é uma informação importante e relevante aí para o bom funcionamento do processo, né? Provavelmente vocês já viram, né, como que alguns métodos de localização e a gente está trazendo um método novo e diferente aqui, né, utilizando a tecnologia RFD, né? Porque atualmente a tecnologia RFD ela trabalha basicamente na identificação de produtos sem visada direta, né, utilizando ondas de radiofrequência, e a gente quer acoplar, a gente quer aumentar as funcionalidades aqui dessa tecnologia, que utilizá-lo como sistema de posicionamento interno, né, que eu vou falar bastante sobre IPS, né, que vem do inglês, Internal Positioning Systems, né, e também a gente consegue trabalhar os sistemas na abordagem de um produto inteligente,
O que é um produto inteligente, basicamente? É um produto que ele consegue se comunicar com o meio onde ele se encontra, né? E esse produto pode ser desde uma peça, né, em uma linha de montagem, até um equipamento maior, né? Por exemplo, um carro autônomo, etc. Ele tem uma certa comunicação, uma certa inteligência, né? Ele consegue falar quem que ele é, né? A sua identificação, ele consegue e fala para o ambiente, por exemplo, qual que é o processo ou o caminho que ele está percorrendo, né? Então, essas são as características assim básicas de um produto inteligente, né? E dentro de tudo que a gente está falando aqui, né, contextualizando agora na indústria 4.0, a gente estaria trabalhando assim mais na abordagem de IoT, né, de internet das coisas, e CPS, né, que é o sistemas cyberfísicos, né, que são alguns pilares aqui desta indústria 4.0, né? Por que IoT, né? IoT é quando a gente tem uma distribuição, né, da comunicação para todas as coisas, né, digamos assim, utilizando a internet. E o RFD ele pode ser uma ferramenta, digamos assim, IoT, para fazer essas comunicações, né? E a simulação de sistemas cyberfísicos a gente consegue através da utilização aí das redes de Petri, né, inseridas em base de dados RFD, que no caso a gente chama de PNRD. Bom, então aqui é uma introdução bem simples aqui para contextualizar onde que a gente enxerga esse projeto que foi desenvolvido, né? Então, trouxe um exemplo aqui, bastante comum atualmente, né? Principalmente nos meios logísticos, né? Onde a gente teria, por exemplo, um robô, né? Esse robô ele teria leitores, né? RFD acoplado nele, e no ambiente, a gente vai ter algumas tags, né? Tags são etiquetas eletrônicas RFD passivas, né? Que elas ficam fixas em determinados locais. Essas etiquetas são capazes de armazenar alguns tipos de informações dentro dela, né? E à medida que o robô vai passando, ele vai lendo essas etiquetas, né? E ele vai saber o que está próximo a ele, se é uma etiqueta física, se é um item que tem uma tag, né, de produto acoplada a ele, se é uma pessoa, né, um operador ali que está no ambiente, né, se tem se é um obstáculo que ele pode ser tagueado, né? Então, esse robô, utilizando a tecnologia RFID, ela consegue, digamos assim, ter uma visão do que acontece aí dentro de um ambiente, né? E como que funciona o sistema de RFD, né, basicamente? Primeiro, nós temos aqui alguns equipamentos básicos, né, que todo o sistema RFD tem. Nós temos primeiro a etiqueta ou a tag, né, que é o elemento, digamos assim, que vai identificar um objeto, né? E a gente pode colocar também mais informações dentro dessa etiqueta, né? Temos a antena, que vai fazer a leitura, temos o interrogador ou leitor, né, que vai enviar essas informações, os sinais para a antena, enviar e receber, né? E o computador aqui que vai processar essas informações, tá? Só que o sistema atualmente, né, ele é focado muito em etiquetas eletrônicas passivas, né? O que são essas etiquetas passivas, né? São aquelas em que não há o uso de bateria, né? Então, essas etiquetas não necessitam de pilhas ou baterias para elas estarem funcionando, né? Elas utilizam a própria energia de radiofrequência recebida, né? Através dessa energia recebida, ela processa aquela requisição e envia o sinal de volta com a própria energia, né? Então, isso faz com que esse tipo de sistema, né, ou etiqueta, né, ela tenha uma vida útil bem longa, né? Ela tem um baixo consumo de energia e ela é de fácil implantação, né? E também ela é uma base de dados, né, dinâmica e dispersa, né? Porque imagina, né, cada produto individualmente ele tem uma etiqueta eletrônica, eu consigo colocar informações acerca daquele produto dentro dessa etiqueta, né?
Então, tem um potencial muito grande ainda essa explorada aí, utilizando essa tecnologia, né? E com isso, né, com todo esse potencial, a gente consegue, né, trabalhar na ótica, né, de produtos inteligentes e também de sistemas de localização, né? Como que ele trabalha basicamente com sistemas de localização, né? Depende muito dos sinais, desse sinal de resposta aqui que a etiqueta eletrônica envia aqui para todo o meu equipamento interrogador ou leitor, tá bom? Então, o objetivo do trabalho é desenvolver um método, né, para a implementação de um sistema de posicionamento interno baseado em RFD passivo integrado, no caso, com uma ferramenta que a gente chama de PNRD, que é uma ferramenta de redes de Petri, né? Adiantando um pouquinho aqui, o que seria essa PNRD? É uma ferramenta, né, em que eu tenho modelado um sistema a eventos discretos, né? Então, basicamente, de maneira bem grosseira, eu tenho estados e transições aqui, dependendo do estado e dependendo da transição que é ativada, eu percorro um caminho, né, dentro do modelo que eu tenho, né? E essa ferramenta PNRD, ela faz tanto o monitoramento quanto o controle ao longo desse processo que foi mapeado ou que foi modelado, tá bom? Então, como objetivos específicos mesmo, primeiro, né, o trabalho consistiu em desenvolver um sistema de posicionamento unidimensional, né? Depois fizemos a expansão para o IPS bidimensional e no IPS bidimensional a gente se deparou com um desafio que é em relação à área de abrangência ou com relação à área de cobertura, né? Então, a gente fez um estudo, né, com relação à área de cobertura desse sistema de posicionamento interno baseado em RFD, tá? E também fizemos a integração, né, desse sistema de posicionamento interno com a PNRD, tá? Então, basicamente, esses foram os passos que trabalhamos aqui no trabalho. Então, o posicionamento de determinado objeto, né, ele pode ser utilizado como uma informação para determinar o estado atual e qual ação o sistema deve fazer de forma automática, né? Como que a gente faria isso teoricamente? Utilizando a PNRD, né? Isso faz com que a tecnologia RFD ela tenha um valor a mais, além da identificação ágil, né? Como é utilizado hoje dentro dos processos logísticos, né? Por exemplo, né? Então, nós temos aqui, então, uma tecnologia que hoje, né, o custo dela está sendo reduzido ao longo do tempo, né, devido à evolução tecnológica, né, devido a ganho de escala, né, que essa tecnologia está tendo, e conseguimos também, focamos, né, no desenvolvimento desses dispositivos utilizando equipamentos comerciais, né, que do termo em inglês aqui se chama COTS, né? Então, pegamos equipamentos comerciais e falamos assim, vamos projetar um sistema de posicionamento interno com os equipamentos disponíveis atualmente. Por quê, né? Quando a gente vai para a literatura, né? Parte dos trabalhos que são desenvolvidos, eles desenvolvem os próprios equipamentos, né? Desenvolve a própria etiqueta eletrônica, desenvolve a própria antena, né? E esses equipamentos, eles ficam, digamos assim, disponíveis para eles, né? É aquele engenheiro de hardware, né? Que faz o projeto, né? Existem trabalhos que fazem modelagem da antena da etiqueta eletrônica, elementos finitos, né? Depois faz a validação desse modelo e compara com os equipamentos comerciais, né? Justamente para tentar, digamos assim, potencializar essa utilização da RFD como IPS, né? Mas no nosso caso, a gente, principalmente, né, a gente está na área da mecatrônica aqui, né, em que a gente pega, digamos assim, somos engenheiros de aplicação, né, a gente pega e aplica com as ferramentas que nós temos hoje, né? Então, essa foi uma motivação também para fazer esse trabalho, tá? Um outro ponto aqui, né, que eu comentei brevemente acima, é com relação à área de cobertura, né?
Então, quando a gente está desenvolvendo um sistema de posicionamento, é importante a gente saber, né, qual que é a área de cobertura aqui desse IPS, né? E para isso, né, foram propostos aqui a criação de alguns indicadores para avaliar, né, qual que seria a melhor configuração do experimento, né, do experimento e do sistema. Isso tudo foi feito de maneira experimental, tá bom? Então, na hora que a gente tem toda essa junção, né, de utilização do RFD como um instrumento, digamos assim, de localização, né, e a gente acopla a uma abordagem PNRD, né, que é uma abordagem, digamos assim, mais inteligente, né, uma abordagem que a gente tem uma modelagem do sistema, no caso, a eventos discretos, e une a um sistema de medição, a gente consegue fazer um controle, um monitoramento e controle de tudo que está acontecendo aqui, né, no âmbito da tecnologia RFD, tá bom? Aí, dessa forma, temos, sim, uma abordagem mecatrônica, né, que é uma abordagem integradora aí de áreas e aplicações. Perfeito? Então, falando um pouco agora, né, sobre as tecnologias, sistemas de posicionamento interno e PNRD, que eu já comentei, né, um pouco, é bastante importante, né, a gente entender basicamente, primeiramente, como funciona o processo de leitura, né, de um sistema RFD, né? Então, primeiro, né, o computador ele envia um comando, né, para o leitor, e esse leitor ele vê se é um comando de leitura, se é um comando de escrita, né? E ele envia o sinal para a antena envia um sinal através de ondas de radiofrequência para etiqueta eletrônica, ou tag, né? E essa tag responde, né, às informações que foram requisitadas, e essa informação é decodificada aqui pelo leitor e enviada para o computador fazer algum tipo de decisão aqui, né? Parece meio óbvio, mas é importante aqui a gente definir os passos direitinho para vocês entenderem, tá? E a tecnologia RFD, ela trabalha basicamente no mundo, né, com duas faixas de frequências principais, né, que é a de 902 a 928 MHz e 865 a 868 MHz, né? Isso vai depender. Em roxinho aqui seria a de 902 a 928 e em verde aqui a outra faixa de frequência, tá? E essas leituras variam de meio e meio megahertz, né, dentro dessa banda de frequência aqui, para que tenhamos múltiplos canais de leitura, né? Isso faz com que o equipamento leitor ele seja capaz de ler várias etiquetas eletrônicas por segundo, né? O nosso equipamento utilizado, por exemplo, ele é capaz de fazer até 700 leituras por segundo, né, de etiquetas distintas, né? Devido a essa característica. E quais são os dados, né, que estão inseridos na etiqueta eletrônica, né? Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas primeiramente tem um número de série unívoco, né, único, seguindo o padrão EPC. E esse padrão EPC, ele é um padrão mundial que determina qual que é o código referente àquele determinado produto, né? Isso permite, por exemplo, né, eu identificar o mesmo produto utilizando o mesmo código aqui no Brasil ou lá na China, por exemplo, né, seguindo esse padrão, que é definido, se eu não me engano, pelo I3E, né? O código IPC, só que nesse caso, né, se a gente trabalhar só com ele, a gente limita o uso do RFD a apenas a função de identificação, né, que é o grande uso do RFD hoje, né? Basicamente é identificar quais produtos ali estão passando por uma determinada doca, né? Quais produtos estão em determinadas prateleiras, né? E informações adicionais, por exemplo, elas podem ser adicionadas aí na etiqueta, que é uma das propostas aqui do nosso trabalho, né? Que é o uso da PNRD. Por quê? Né? A PNRD ela vai pegar a informação sobre o processo, né? O que a gente modelou, e vai armazenar essa informação do processo na própria etiqueta eletrônica. Então, por que o produto se torna inteligente, né? É como se ele literalmente soubesse por qual processo ele deve passar.
né? A informação fica armazenada no próprio produto. Ela não fica armazenada, por exemplo, em um servidor, né? Ou um servidor em qualquer lugar aí do mundo, né? Por exemplo. Então, como que a gente pode utilizar, então, agora o RFD como um sistema de posicionamento interno, né? Aí temos vários algoritmos aqui, né? Desses algoritmos, temos alguns parâmetros, né? Lembra que eu falei de algumas informações do sinal de resposta da etiqueta eletrônica, né? Na hora que eu pego esse slide aqui, né? Essa fase 3 aqui, ó, dessa fase 3 para a fase 4, né, em que a etiqueta ela recebe a informação, na hora que ela responde, né? Com o sinal um sinal eletromagnético, eu tenho algumas informações, como ângulo de chegada desse sinal, tempo de chegada, a diferença do tempo de chegada, tempo de voo, né? A potência do sinal, né? Então, todos esses parâmetros aqui são eles que a gente vai utilizar aqui para projetar um sistema de posicionamento interno, né? E estudando quais são os fatores mais influentes, né? No caso do sinal de RF, num sistema de posicionamento interno, o que a gente verifica, né? A gente verifica que o sinal, a potência, por exemplo, ela depende da distância, né? Isso a gente vê, né, isso na prática, né? A gente tem se a gente está mais próximo à antena, né, tanto emissora quanto receptora, o sinal ele chega numa potência maior, né? Nós temos aqui também perdas por penetração, né, em materiais, né? Por exemplo, quando a gente está com o celular, a gente vai para uma garagem, né, subterrânea, né? A gente, às vezes o sinal do celular perde, né? Por quê, né? Tem muito material, digamos assim, acima, né, ou ao redor, que faz com que haja perdas aí por penetração do material, tá? Perdas por multipercursos, né, no caso de como se fossem reflexões mesmo, literalmente, de maneira bem resumida aqui, são várias características aqui de ondas, né, de radiofrequência aqui que influenciam diretamente aí na potência do sinal, tá? E então esse vai ser, digamos assim, a base para o desenvolvimento do nosso IPS, né? IPS RFD. E agora, falando um pouquinho sobre redes de Petri, né? Que é uma introdução à PNRD, a rede de Petri nada mais nada menos do que uma representação gráfica, né? Formado por 4 elementos, né? Temos lugares, transições, arcos e tokens, né? Então, através dessa modelagem aqui, da modelagem gráfica, eu consigo pegar e modelar um determinado processo, né? Aqui eu coloquei um processo linear, aqui é onde eu tenho 3 estados, né? Estado 0, estado 1, estado 2, e são ativos por essas transições, né? O token tá aqui para falar assim, qual estado atualmente o processo se encontra, né? Estado não é 0. Então, eu preciso disparar a transição T1 para chegar no estado 1, né? E, em sequência, preciso disparar a transição T2 para atingir o estado E2, tá? Por exemplo, se eu estou no estado E0 e disparo a transição T2, né? Não há, né, uma transferência de token, né? Por quê? Né? Aqui está vazio, né? Digamos assim, no estado 1, né? Token tem que estar aqui. Então, com essa ferramenta, a gente consegue identificar se um determinado produto, por exemplo, vamos supor que fosse uma linha de produção, né, uma linha de montagem, né, que eu tenho que passar por várias estações, né, as coisas devem acontecer numa sequência, né? Caso alguma coisa aconteça fora de sequência, aí a gente tem o que a gente chama de exceção, né? A gente consegue identificar que alguma coisa de errado aconteceu. Fala assim, se a transição T2 for disparada primeiro, antes da T1, por exemplo, né? Existe uma maneira da gente identificar que o processo ele foi feito de maneira, digamos assim, indevida, né?
Então, por isso que a rede de Petri é uma ferramenta bastante interessante aí para a gente monitorar e controlar os processos utilizando, no caso, a tecnologia RFD, tá? E, e essa modelagem gráfica, ela pode ser representada de forma matricial, né? Então, não vou entrar a fundo aqui agora, que eu acho que não é muito o objetivo dessa reunião, mas essa matriz, né, a gente consegue fazer alguns cálculos, né, por exemplo, utilizando essa equação aqui, né? Essa equação ela é calculada toda vez que uma transição é disparada, né? Então, toda vez que eu tenho essa transição, digamos assim, eu vou ter um resultado aqui. Aí eu vou olhar para esse resultado aqui dessa conta, né? Utilizando essa equação aqui. Esse, esse vetor aqui, ele trata-se de um vetor unitário, ou seja, né? Se eu pegar todos esses valores aqui, só tem um número 1 aqui, tem. Então, o processo ocorreu de maneira ok, né? A transição disparada foi a transição certa, né? Caso tenha, por exemplo, né, a transição T2 ela seja disparada aqui, acontece uma exceção, né? Eu não tenho um vetor unitário aqui. Eu vou ter, por exemplo, 1 menos 1, vai ter menos 1, 1 e 0, por exemplo. Vai ter menos 1, 1, 1. Então, eu vou ter um vetor não unitário aqui, tá? Quando eu não tenho esse vetor unitário, eu tenho uma exceção identificada. Aí eu sei que realmente alguma coisa de errado aconteceu no processo, tá bom? Então, essa é a ideia básica aqui com relação às redes de Petri. E como que a gente utiliza essa ferramenta ou a rede de Petri com o RFD, né? Nós temos aqui a mesma equação lá, né, da rede de Petri, que a gente chama de equação de... Esqueci o nome dessa equação aqui agora, mas a gente consegue verificar qual transição foi disparada, né, qual que é a matriz de incidência. O que é a matriz de incidência? A matriz de incidência é a modelagem em matricial aqui desse processo, né? Então, a gente consegue relacionar cada item dessa equação a um equipamento, né? O Jean até trabalha, né, com outras abordagens em que esses elementos, eles são dispostos de maneira invertida, né? Que ele chama de PNRD invertida, né? Ele troca aqui a tag com o leitor, etc, né? Mas no caso da PNRD tradicional, né? A gente armazena, por exemplo, os dados do processo na etiqueta eletrônica e a última transição também disparada aqui, né? E o leitor da antena é literalmente o vetor, né, de disparos, né, que vai ativar uma determinada transição, tá? Então, na hora que a gente faz essa relação, né, do meu equipamento RFD com a rede de Petri, a gente tem o que a gente chama, né, mais uma vez, de rede de Petri inserida em base de dados RFD, tá bom? Então, essa é a estrutura de dados da PNRD, né? Eu tenho uma modelagem, eu tenho uma ferramenta matemática, essa ferramenta matemática faz o monitoramento do processo e, através de um cálculo matricial, eu consigo identificar se o processo está ocorrendo de forma devida ou não, né? Se uma exceção, né, foi encontrada, tá? Aí depois, né, eu não trabalho aqui nessa proposta um tratamento para essa exceção, né? Aí a gente teria que aprofundar um pouco mais aí sobre a PNRD, tá? Então, a PNRD, né? Eu vou ler aqui essa frase aqui que é bastante importante, né? A PNRD é uma estrutura de dados formal para identificar, atualizar em tempo real o estado de um único item durante a execução do processo a ele vinculado, de forma a propiciar a descoberta automática de eventos inesperados durante a captura de dados das tags RFD. Tá bom? Então, essa é a definição aqui de PNRD e resume, né, tudo que a gente trabalhou aqui com relação a esse tema. Tá bom?
Aí a gente consegue expandir um pouco, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, que é o uso de outros elementos da rede de Petri, que são essas pseudoboxes aqui, né? Mas basicamente essas pseudoboxes, elas são elementos que a gente utiliza para comunicação da rede de Petri do processo, né, com os elementos do mundo físico, né? Ou seja, eu vou mostrar um exemplo que eu tenho um robozinho lá, né, andando de forma unidimensional, né? Por exemplo, em cima de uma escala métrica, né? Então, como que o computador, o sistema RFD, ele vai se comunicar com o robozinho, né? Essa comunicação, ela se daria aqui através de uma pseudobox, tá bom? E temos outras ferramentas aqui que foram desenvolvidas, né, para visualização e implementação em software dessa ferramenta que foi desenvolvida, tá bom? Aí de qualquer coisa vocês podem até perguntar pro Jean, que ele que é o grande especialista aqui em PNRD, tá? Então, falando um pouco sobre a revisão da literatura, né? Eu vou falar de forma bem rápida aqui, para não ficar muito repetitivo. Temos aqui vários estudos aqui, né, de sistemas de posicionamento interno que são baseados em RFD. Né? Nessa primeira figura mais esquerda aqui, que deve estar até um pouco pequenininho, eu tenho um robô móvel aqui embaixo, né? Ele é um robô seguidor de trilha, né? Ele fica andando literalmente dentro seguindo esse retângulo marcado aqui no chão. Tem um leitor RFD acoplado nesse robô móvel. E temos aqui etiquetas eletrônicas pregadas no teto, né, desse ambiente. E ele precisa localizar, saber a posição dentro dessa sala aqui do robô, né, utilizando o sistema RFD. Ele utiliza o sistema de odometria aqui também, que é um sistema, digamos assim, embarcado do próprio robô, né? Não sei se vocês já estudaram, que faz o uso aqui de encoders, né? Aqui na roda dele, para saber a quantidade de rotações e fazer uma previsão aí da sua trajetória, né? Só que esse tipo de sistema, né, é um sistema de localização em que, à medida que ele vai sendo executado, né, o erro ele vai sendo acumulado, né, vai sendo um erro acumulativo. E ele acaba e o sistema de posicionamento RFD é um sistema de posicionamento fixo, né, aqui dentro da sala. Então, eu consigo fazer a correção, né, do processo de localização do robô utilizando dados do sistema RFD, né? Fazendo uma analogia, né, esse aqui a gente está trabalhando em um ambiente interno, é como se no ambiente externo o sistema RFD ele se comportasse aqui como GPS, né? GPS que é o sistema de navegação global aqui, tá? Só que o GPS não funciona muito bem em ambientes internos, né? Para isso, a gente tem que fazer o uso de outras ferramentas, tá? De forma similar, nós temos outros exemplos aqui, né? No exemplo aqui da direita aqui de Lopes, Gomes e Andrés, né? Nós temos um carrinho aqui, onde só que no carrinho ele tem uma tag acoplada a ele e temos algumas antenas aqui no sistema em que o sistema computacional vai fazer a localização aqui desse carrinho. Mesma coisa para esse robô aqui, o robôzão. Uma abordagem diferente também, que é utilizada, é a abordagem inversa, né? A gente, além de fazer a localização de uma etiqueta eletrônica. Para isso, a gente pode definir padrões, né? A gente pode colocar várias etiquetas eletrônicas dispostas no ambiente, né? E a gente faz um estudo aqui para fazer uma calibração, né, de como cada etiqueta eletrônica que se comporta, responde, né, nesse determinado ambiente. Aí eu coloco uma etiqueta eletrônica nova aqui no meio, né, e baseado nos dados, né, que foram, entre aspas, né, aprendidos ou modelados, aí a gente consegue uma estimação, né, da localização aí da etiqueta, tá bom? Então,
Vou passar mais rápido aqui nessa parte, que eu acho que não convém ficar falando muito, né? Vamos falar sobre o método agora, como que a gente desenvolve, né? Como que foi desenvolvido. Então, o sistema de posicionamento interno, né, integrado à PNRD, ele é projetado numa abordagem mecatrônica, né, para que ele tenha, né, ele esteja inserido nesse contexto, né, temos os seguintes requisitos, né. Primeiro, né, a localização deve ser um parâmetro importante, né, para a aplicação, né. Então, se não é importante, aí não tem motivo para fazer, né. O IPS também, ele deve apresentar uma área de cobertura compatível com a atividade que se deseja monitorar ou controlar, né? Como vocês podem ver aqui, né, nas imagens, a gente não tem um ambiente muito grande, né, ainda, né? Principalmente utilizando etiquetas, o que a gente está utilizando etiquetas passivas, né, que é aquela etiqueta que não tem bateria. Então, o sinal de resposta desses elementos é mais fraco, né? Diferente de um celular, né? Que tem uma bateria interna, né? Ele tem sistemas aí, digamos assim, mais potentes com relação a esse sinal, tá? Mas para localizações em ambientes menores, que é o foco desse trabalho, ele pode ser utilizado com tranquilidade, com uma certa tranquilidade, né? O erro máximo tolerado da aplicação, ele também deve ser maior que o erro de medição dado pelo IPS, né? Então, né, eu tenho que ter uma tolerância aos erros, né? É como se a gente realmente vai pegar aqui, vai fazer uma analogia em relação à especificação de um instrumento de medição, né? A gente tem que verificar se a resolução do instrumento ela está de acordo, né, com a nossa aplicação, com o que a gente precisa mensurar, né? Vocês devem ter tido aula aí com a professora Rosenda e ela bate muito aí nessa tecla, né? O hardware RFD, ele deve ser especificado apenas com equipamentos comerciais, né? Porque é aquela abordagem mecatrônica inicial, né, e motivacional aqui do nosso projeto. A aplicação também deve ter um ou mais processos e comportamentos bem definidos, né? Então, primeiro, né, a gente precisa saber o quê? Vamos trabalhar no sistema de posicionamento unidimensional. Precisamos definir a distância entre, por exemplo, o estudo de caso que nós utilizamos, um robô móvel, né? E esse robô móvel ele tem uma distância em relação a uma determinada antena, né? Não sei se vocês já viram lá no laboratório, por exemplo, uma das aplicações que a gente trabalhou também foi na esteira, né? Naquela esteirinha que a gente tem lá da Exto, né? Em que a gente coloca o produto lá e tem separação de peças, né? A gente trabalhou um estudo de caso naquela esteirinha lá também, né? Não coloquei aqui, mas é possível, né? A gente faz a localização do objeto de maneira unidimensional, tá? E aí a gente coloca todo o sistema RFD aqui e a gente quer saber qual que é essa distância. Então, quais são, digamos assim, as principais etapas, né, para a gente projetar ou para a gente implementar um IPS unidimensional, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer, calibrar o sistema, né? Fazer calibração. Eu defino X posições, a partir dessas posições eu vou pegar qual que é a resposta da antena naquelas posições, né? Eu conheço a posição, vejo qual que é a potência do sinal para cada posição e faço uma calibração. Essa calibração é feita utilizando, ela não é uma calibração linear, tá? Não é um instrumento de medição linear, e eu faço utilizando algum determinado polinômio, né? Aí depois eu mostro os estudos ali, polinômio de grau 2, polinômio de grau 3, né? Aí, no caso aqui desse IPS unidimensional, a gente fez mais uma camada aqui, né? Lembra que o equipamento ele funciona numa banda de frequência, no caso aqui de 902 a 928 MHz, e ele varia de meio MHz. Então a gente fez uma curva de calibração para cada frequência, né? Para ter uma maior assertividade, né? Porque antigamente a gente trabalhava a gente não olhava a frequência, né, e pegava uma média, né? A gente tinha um polinômio de calibração médio
e para todas as frequências. No caso, a gente viu que se a gente for um pouco mais específico, no caso do unidimensional, a gente consegue uma resolução melhor, né? A gente consegue um erro menor de localização, tá bom? Aí depois a gente faz uma validação desses dados através da ANOVA, né? A ANOVA é uma técnica que se chama análise de variância. Então, todos os dados que nós vamos trabalhar aqui, a gente trabalha de forma estatística, né? Dentro de instrumentação, a parte e metrologia, né, que vocês já estudaram, vocês veem que a parte estatística é bastante importante, né? E aqui a gente aprofunda um pouco mais, né, que é utilizar o uso, né, de outras ferramentas estatísticas aqui para validar nossa calibração, tá bom? São métodos experimentais aqui de validação. Depois a gente faz os testes propriamente dito, né? A gente faz a leitura, né, de tanto dos dados de potência, a gente faz os dados da fase e também da frequência, né? A fase, a gente vai utilizar ela para, digamos assim, é um dado aqui que eu estou acrescentando agora, mas é um dado para refazer um ajuste fino, né, da posição que eu estou estimando, né? Tá bom? Aí depois a gente faz a estimativa literalmente aí da posição, tá? Então, como que a gente utiliza, primeiramente, a potência? A potência, a gente vai calibrar ela, né? A gente tem um perfil, né, de potência à medida que o objeto vai se afastando ou aproximando, né, da antena. E baseado nesse perfil ali, a gente estima a posição. Estima a posição, vamos utilizar a fase do sinal, né? Vamos pegar, relembrar lá ondas, né? Então, a gente tem a fase aqui de 0 a 360 graus, né? No caso. Só que no nosso equipamento, por exemplo, a gente não consegue definir uma fase de ciclo positivo ou uma fase de ciclo negativo, né? Então, ele varia uma fase de 0 a 180 graus, né? E baseado nessa fase, a gente consegue estimar, né, digamos assim, qual parte da onda, digamos assim, o meu dispositivo aqui ele se encontra, tá? Então a gente utiliza basicamente a potência para definir, né, com o comprimento de onda conhecido, né, que a gente tem a frequência, né? Então, através de V igual a lambda F, a gente consegue estimar o comprimento de onda. Estimado o comprimento de onda, fazemos a leitura da potência e, baseado na leitura da potência, a gente tem a quantidade de meia-ondas completas, né? Então, por exemplo, eu li uma determinada potência e essa potência está aqui a 3 comprimentos de onda, né? 3 comprimentos de onda, pelo menos em números inteiros, né? A gente pega só a parte inteira. 3 números inteiros. Vamos refinar agora. 3 comprimentos de onda dá, por exemplo, 56 centímetros, né? Mais um delta, né? Mais um pedacinho, né? Qual que é esse pedacinho aqui? Ele vai depender da fase do sinal, tá? Aqui que a gente tem a estimativa da posição final aqui, beleza? Então, basicamente essa ideia do sistema unidimensional. Agora, já para o sistema bidimensional, nós temos aqui, digamos assim, duas antenas. Nesse sistema aqui, a gente teria apenas uma antena no unidimensional. Agora eu vou acrescentar mais uma antena para ter esse efeito aqui, antena 1 e antena 2, para a gente fazer, por exemplo, utilizar um algoritmo de triangulação aqui, para justamente verificar aqui qual que é a posição do objeto ou da tag RFD, tá bom? Então, é bem tranquilo aqui, né? A gente tem essa distância aqui conhecida, a gente estima a distância D1 e a distância D2, utilizando a técnica do unidimensional, né? Utilizando a técnica sendo bem simplista mesmo, tá? Existem mais detalhes aqui no meio dessa brincadeira aqui, tá? Aí, feito isso, né, digamos assim, a gente utilizou essa metodologia aqui, né, de SAB-NACAD para estimar a potência recebida do leitor, né? E essa potência recebida,
né, enviada pela etiqueta e recebida pelo leitor, ela é quebrada em duas componentes, né? Uma componente, digamos assim, ideal e uma componente de perdas, né? Então, essa componente aqui ela é estimada dependendo do ângulo, né? Porque dependendo da posição, né, em que a etiqueta se encontra em relação à antena, posso ter mais ou menos perdas, né? Que são aquelas perdas por reflexão, perdas por multilateração, né? Que são fatores que influenciam aí basicamente nos sistemas de radiofrequência, tá? Então, quais são as principais etapas, né, para o desenvolvimento de um sistema de posicionamento 2D, né? Primeiro, eu faço os experimentos, né? Eu vou fazer a calibração, né, do sistema, coloco em várias posições, depois eu vou mostrar ali para vocês, né? E faço a captura dos dados. Fiz a captura dos dados, né? Depois, né? Aplico, por exemplo, o critério de Chauvenet para eliminar erros grosseiros, né? Posso utilizar também métodos dos outliers aqui, né? Para identificar quais são os outliers aqui das minhas amostras, né? E para diminuir esses erros aí, né? Aí eu faço uma análise estatística aqui, né? Faço o cálculo da média, o intervalo de confiança para a média, para verificar se está tudo ok, né? Se não está variando muito. Qual que seria, digamos assim, o grau de... Literalmente, o intervalo de confiança aqui por exemplo, com 95% aqui de assertividade, né? Aí eu faço a calibração do IPS utilizando o valor da potência e com o valor da potência aqui a gente faz a estimativa dos ângulos, né, do triângulo lá para fazer literalmente a estimativa da posição da tag, né, utilizando esse método. Aí, assim, eu não vou trabalhar assim muito a fundo nos detalhes de equacionamento, porque vai ficar muito confuso, né? Vou explicar mais as figuras. Então, por exemplo, para cada antena, no caso aqui, uma antena 1, eu determino aqui um feixe de calibração, que seria, digamos assim, um ângulo, né, de abertura em relação à faixa que eu vou utilizar para calibrar. Por quê? Porque o sistema é muito... Em engenharia, a gente gosta muito das coisas lineares, né? Mas na prática, na verdade, quase nada é linear, né? A gente faz aproximações. Então, é mais ou menos o que a gente tá querendo fazer aqui, né? A gente está querendo trabalhar dentro de uma determinada região, que a gente chama de feixe de calibração, para estimar, digamos assim, quais que seriam as maiores potências em função da distância. É como se eu estivesse, entre aspas, tentando fazer calibração para o sistema unidimensional aqui, né? Mas na prática não é bem assim. Então, faça a calibração para as duas antenas. Tá vendo? Para cada X aqui é uma posição de calibração, né? E essas curvas coloridinhas aqui, né, amarelo até azul, são as curvas de níveis em relação à potência de resposta da etiqueta eletrônica, né? Então eu tenho que fazer, digamos assim, eu tenho que criar um modelo matemático que vai me dar esse mapeamento, né? Esse mapeamento que é dado através de uma calibração, tá? Aí eu vou fazer um ajuste de todas essas curvas de níveis aqui de forma experimental, tá? E depois eu tenho que trabalhar com o polinômio de compensação. Lembra que a gente estava trabalhando com um modelo que tinha, né, a potência ideal mais a parcela de perda? Então eu tenho que trabalhar com esse polinômio de compensação para tentar estimar essa parcela de perda de acordo com o ângulo, né? Porque variando o ângulo entre a antena e a etiqueta eletrônica, essa potência varia, né? E a modelagem matemática exata dessas situações são muito complexas, né? Então, a gente faz aproximações, tá? Então, para isso, foi feita uma rotina, assim, um método iterativo em que a gente, primeiro, despreza, né, as perdas,
A primeira estimativa a gente faz considerando a potência máxima, depois a gente pega, né, projeta ou identifica nesse polinômio de compensação, justamente para criar um algoritmo iterativo, né, para que, digamos assim, teoricamente, uma hora ele vai convergir para um determinado valor, e quando ele convergir, esse é o valor da minha resposta, né? Esse é o valor aqui da minha estimativa da posição, tá bom? E como que eu faço para avaliar, né, se o meu sistema funciona de maneira satisfatoriamente bem dentro de uma área? Aí a gente criou os indicadores para análise da área de cobertura do IPS dimensional, né? A área de cobertura, basicamente, a gente pode utilizar para tomar decisões, para saber justamente se aquele sistema de posicionamento ele está, assim, de acordo, né? Se eu posso utilizar ele para uma determinada aplicação, tá? Então vamos lá, que eu acho que tem bastante coisa ainda para apresentar, senão vai ficar muito comprido, né? Eu vou passar de maneira mais rápida nessa parte aqui, tá? Primeiro, densidade de posições. São três fatores, três parâmetros que nós iremos utilizar para fazer essa análise de área de cobertura. Primeiro é a área propriamente dita, né? Digamos assim, para cada ponto eu defino uma área, né? Fala assim, aí eu defino uma tolerância, né? Minha tolerância de erro maior é de 10 centímetros ou de 15 centímetros, né? E dependendo dessa tolerância eu defino uma área em relação a esse ponto, né? Fala assim, essa área aqui, esse local, eu consigo identificar, ou meu sistema foi capaz de identificar experimentalmente a localização da etiqueta nesse quadrante aqui, ou nessa área. Ela é menor que a tolerância? Sim. Não. Se sim, ela entra dentro dessa área de cobertura. Não. Então, ela é excluída. Por exemplo, se de 9 quadradinhos aqui, apenas 3, né, estiverem dentro da minha tolerância, minha área de cobertura vai ser equivalente à área desses 3 quadradinhos aqui, né? Se 8 dos meus quadradinhos respeitarem a minha tolerância, minha área de cobertura vai ser proporcional a esses 8 quadradinhos, e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a densidade de posições em que esses quadradinhos, essas posições respeitam essa tolerância, né? Como que está sendo feita essa dispersão, né? Eu tenho uma densidade, digamos assim, de posições legal? Não, a minha área tem pontos assim muito dispersos, né? Muito vazios, né? E e essa densidade, ela é calculada de acordo com o que a gente chama de polígono convexo, né? A gente pega todos os pontos aqui e desenha um polígono convexo de forma com que todos os pontos identificados que respeitam essa tolerância fiquem dentro desse polígono, né? A gente pega aí o número de pontos, o número de posições e divide por essa área desse polígono convexo, tá? Aí agora, indo lá para a estática, né? Por exemplo, né? Na hora que a gente calcula aqui os momentos de inércia, né? Centroidais, né? Dessas figuras aqui que são formadas, né? A gente tem aqui, né? O momento de inércia em relação ao eixo X e o momento de inércia em relação ao eixo Z, né? Aí a gente pega, né? A gente utiliza essa razão de momento de inércia. Por quê? Né? Aí eu consigo verificar se, digamos assim, os pontos estão mais distribuídos em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, né? Então, eu vou tentar ver, né, primeiramente, a área, segundo, né, a densidade dessas posições e, em terceiro, a distribuição desses pontos em relação a determinado eixo de referência, tá? Então, com isso, foram propostos, assim, vários indicadores para esses casos de referências, né? Então, peguei, né, desde figuras aqui 4x4, né, até figuras, por exemplo, que tem, né,
uma coluna apenas, né? Que a gente não forma polígono convexo, por exemplo, né? A área seria zero, mas com vários pontos aqui para a gente fazer os estudos, né? Aí a gente definiu uma sequência de referência, né? Que seriam, digamos assim, os melhores casos, melhor caso de um IPS seria o cenário 1, né? Seria o caso 1, e o pior seria o caso 12, né? E com base nisso a gente fez a avaliação desses indicadores, né? Foram 5 indicadores propostos em que eles utilizam todos ou parte dos parâmetros que a gente trabalhou, né? Área de cobertura, densidade e razão de momento de inércia, né? Aí a gente fez a comparação para todos os cenários aqui, ó, utilizando para aqui eu coloquei o exemplo do indicador 5, né? Variando um parâmetro K aqui que a gente pôs, mas aí a gente verificou, por exemplo, que os melhores indicadores aqui, depois eu vou falar, são algum desses aqui, né? A gente fez a proposta para analisar essa a área de cobertura baseado nesses 5 indicadores, tá? Aí, no caso, como resultado, né, utilizando aquela sequência de referência aqui, a gente teve que o indicador 5 foi o melhor indicador a ser utilizado, né? Esse indicador aqui, ó, né, que utiliza essa equação aqui, tá? Seguido por indicador 2 e depois pelo indicador 3, né? Seguido pelo indicador 2 e depois pelo 3 aqui, né? Todos com suas vantagens e desvantagens aqui, tá bom? Existe um método aqui para definição aqui desse sequenciamento, mas eu acho que não vou explorar ele aqui agora não, tá bom? Um outro estudo que foi feito, né, que foi com a quantidade de casos diferentes para uma malha de, por exemplo, 5x5, né? Perdão, 5x5, isso mesmo, né? E uma malha 5x5, né, o indicador 1, por exemplo, que só utiliza a área, eu teria 14 valores distintos, né? São apenas 14 combinações diferentes, né? Já para o indicador 5, eu teria 3.325 casos distintos, né? E para o indicador 4, 4.734. Eu falei área 5x5, mas não é não. É esses valores aqui para uma área de 4x4, tá? Em que a gente teria 65.399 casos possíveis, tá bom? Então, esses valores aqui são relativos a esses 65.399 casos diferentes, tá bom? Aí eu fiz digamos assim, um ranqueamento, né, desses indicadores aqui para verificar, né, se, se o melhor seria o cenário 1, à medida que eu fosse diminuindo, digamos assim, aquele cenário, aquele indicador que tem uma indicação assim, mais linear, né, decrescente, né, à medida que eu vou aumentando os casos aqui, seria o indicador mais correto, tá? Beleza. Então, esses são os métodos, os indicadores utilizados para analisar a área de cobertura, né? Agora, a integração com a PNRD, né? Aí, a gente seguiu essas etapas aqui que eu acho que não convém falar muito agora, senão a gente vai perder, né? Eu queria dar um enfoque maior para a área de instrumentação, né? Essa parte aqui é uma parte de integração, digamos assim, feita via software, tá? Então foram feitos aqui vários passos aqui, literalmente, utilizando programas aqui, tá? Vamos para os resultados aqui, né? Inicialmente, dentro de um estudo de caso, né, a gente colocou uma antena, né, RFD fixa aqui em cima de uma caixa suporte, né, uma caixa de papelão no caso, porque o papelão ele tem uma característica aqui de menos interferências em sinais de radiofrequência, né? E a gente colocou uma escala métrica aqui para fazer a medição da posição, juntamente com o sensor ultrassônico também do robô, né, para como informação adicional. Esse veículo, né, esse robozinho, ele movimenta de maneira unidimensional, né? E inicialmente, né, qual que é o objetivo? Definir qual que é a posição do robô
utilizando um sistema de posicionamento baseado em RFD, né? Então, primeiro, a gente pega, coloca o robô parado, né, ensaios estáticos, em várias posições. Em cada posição, aí foram definidas 21 posições de calibração, né, no intervalo, por exemplo, de 30 a 90 centímetros. Né? Essas 21 posições foram dispostas de 3 em 3 centímetros. E foram coletadas 500 amostras de valores de RSSI para cada valor aí, né? Aí vocês podem perguntar, por que 500 amostras, né? Na hora que a gente vai falar, foi uma análise estatística que a gente fez, né? Para ter um intervalo de confiança reduzido, né? Para a gente ter, digamos assim, maior confiabilidade, né, dos nossos resultados. Principalmente porque no IPS unidimensional, a gente trabalha com abordagem multifrequência, né? E na banda de frequência que a gente trabalha, a gente tem 50 diferentes frequências, né? Então, a gente queria adquirir 500 amostras para que a gente tivesse, no mínimo, 10 amostras para cada frequência, tá bom? Então, esse foi o racional aqui para a gente utilizar essas 500 amostras, né? Então, definir a quantidade de dados que vão ser coletados é importante aí, na hora que a gente vai trabalhar com análises estatísticas, né? Fizemos os ensaios. Depois, a gente faz a calibração do sistema para cada frequência distinta. No caso, foi utilizado um polinômio de segundo grau aqui, em que para cada frequência, né, então a gente tem 50 polinômios de calibração. Utilizando essa calibração, depois eu vou utilizar vou fazer uma nova bateria de ensaios aqui para verificar para fazer a validação, né? Validação para justamente validar a calibração que foi feita. Na hora que a gente valida essa calibração, a gente utiliza a análise de variância, né? Aí a gente verifica aqui qual que é o erro puro, né? Qual que é a falta de ajuste, quais são os resíduos, né? E qual que é a soma quadrática aqui da regressão. O ideal é com que o dado de regressão ele seja mais próximo do total, da somatória de todos, né? Quanto maior, né, essa mais próximo, né, maior vai ser essa porcentagem de variação explicada. Né? Se a gente dividir, né, 828,9 por 843 aqui, a gente vai ter um valor aproximadamente de 98,3, tá? Então, quer dizer que o quê? A minha validação, quer dizer, a minha calibração está legal, né? Ela está se aproximando dos dados de calibração que foram realizados aqui nos experimentos, tá bom? Isso tudo de forma estatística, tá, pessoal? Existem vários softwares aqui que fazem essa análise de variância, né? Eu, por exemplo, eu implementei as rotinas no MATLAB, fiz no próprio MATLAB mesmo, tá? Então, por exemplo, né? Nós temos aqui resultados experimentais aqui, né? Em que o ideal, né, seria essa curva vermelhinha e o real, né? Os dados das posições estimadas estão em azul, né? Vocês podem ver que para cada posição tem um intervalo de confiança, né, em relação aos dados aqui, tá bom? Então a gente pode ver uma aproximação legal aqui, né? Com os dados experimentais aqui, a gente viu um erro médio quadrático aqui, né? Raiz do erro médio quadrático de 4,8 centímetros, né? Nessa faixa testada aqui de 30 a 90 centímetros, utilizando apenas a potência do sinal, né? Aí agora, na hora que a gente vai fazer, né, o uso da fase do sistema que eu chamei de fase de refinamento, né? Vou usar a fase do sinal de resposta do sistema justamente para fazer, né, uma aproximação. Eu vou conseguir, né, refinar um pouco mais, né, melhorar um pouco, diminuir o erro, né, de estimativa de posição dentro dessa faixa aqui medida.
né? Então, nos nossos ensaios aqui, um dos ensaios nossos aqui, a gente teve esse comportamento aqui, né? Do gráfico aqui à direita, mas na parte mais superior, né? Em que uma determinada faixa aqui, ó, a gente conseguiu erros de até 3,4 centímetros, tá? Utilizando essa abordagem aqui. Eu até comentei errado com vocês, esse 4,8 já é utilizando a fase também, tá, pessoal? Esse aqui é em toda a faixa, né? E esse 3,4 aqui é uma faixa um pouco mais específica, né? É como se eu eliminasse aqui a parte inicial e a parte final aqui dos testes, tá bom? Então, essa é um resumo dos resultados aqui em relação à implementação de um sistema de posicionamento baseado em RFD, unidimensional, baseado na potência, na fase e na análise multifrequência aqui do sinal de resposta de um sistema RFD. Assim, nossa, professor, está muito complicado, né, de entender, né? Mas vocês têm que entender que esse é o processo do desenvolvimento de um instrumento de medição, né? Nós normalmente somos usuários desses instrumentos, né? Mas aqui a gente está na disciplina de instrumentação e se vocês um dia, né, forem trabalhar em algum lugar em que vocês precisarão literalmente desenvolver o sistema de medição, o sistema de medição de vocês, né? Vou ter que inventar, entre aspas, né? Vou ter que inventar o paquímetro, vou ter que inventar o micrômetro, que tipo de estudo eu preciso realizar, né? Não estou falando que para esses instrumentos eu utilizo essa metodologia, mas vocês precisam fazer estudos e desenvolver indicativos, né? Conhecer a base, né, de que é metrologia, que é instrumentação, que é análise de sinais, que é um pouco de estatística, né, justamente para poder analisar de forma experimental esses instrumentos aí, tá? Agora vamos para o resultado do sistema bidimensional, né? Basicamente, né, nós temos aqui um campo de testes. Esse campo de testes tem aproximadamente, tá? É um pouco mais de 1 metro por 1 metro, né? Então, 1 metro quadrado aqui. Eu tenho uma etiqueta eletrônica, né? Uma tag, em que ela vai ser localizada. Eu quero localizar essa tag dentro desse campo aqui de testes, né? Para isso, como vocês viram anteriormente, né? Nós utilizaremos duas antenas RFD, né? Com um determinado ângulo apontado para esse campo e uma distância entre essas antenas aqui, tá? E as posições, primeiro o que eu preciso fazer? Calibrar o sistema, né? A gente está trabalhando num ambiente onde a gente precisa dessas informações. E quais são as posições de calibração que nós utilizamos, ou as posições de teste, né? São essas posições aqui do círculo vermelho, né? Então, aqui a gente teria, por exemplo, como se fosse uma vista superior aqui do campo de testes, né? Em que cada, digamos assim, interseção aqui, né, entre essas linhas, a gente tivesse uma posição aqui de teste da tag, tá bom? Então, a gente fez o teste aqui com 6 tipos de tags diferentes, né? Porque cada fabricante, né, tem um modelo diferente, cada tag ela tem uma especificação, uma aplicação para determinadas atividades, né? Inclusive materiais onde essas tags serão acopladas, né? Não fiz o estudo aqui sobre materiais, né? Senão assim, senão o estudo não tem fim, né? A gente tem que delimitar um pouco o tipo de tag que a gente utiliza, né? Então, a gente fez o teste aqui, basicamente, com esses 3 modelos diferentes. Então, primeiramente, né, a gente precisa fazer a calibração. Aí, para a calibração, a gente precisa trabalhar, a gente trabalhou aqui, basicamente, essencialmente, com a potência do sinal, tá? Potência do sinal de resposta da etiqueta eletrônica. Isso visto tanto do ponto de vista da antena 1 quanto pela antena 2, né? Aí a gente consegue ver uma superfície do RSSI, né, da potência do sinal aqui para cada antena. Então, aqui no canto superior direito, aqui, por exemplo, a posição da antena 1.
né? A posição da antena 2 aqui eu coloquei mais na parte esquerda, né? A gente vai ver aqui, quanto mais amarelo, né, mais para cima aqui, né, mais no eixo Z, né, maior o valor, né, maior, mais forte é o sinal da potência. Ou seja, quanto mais próxima da antena, maior a potência lida, né? Quanto mais distante, menor é esse valor, né? E baseado nessa superfície, a gente consegue estimar essas curvas de níveis, né? Por exemplo, tá? Baseado nessas curvas de níveis, a gente vai começar o processo de calibração, né? Aí a gente pega quais são as posições que estão dentro do feixe de calibração, né? Feito essa estimação, dentro dessas posições aqui, a gente faz a calibração utilizando um polinômio. Nesse caso aqui, para o sistema bidimensional, foi utilizado um polinômio de grau 4, tá? Tanto para antena 1 quanto para antena 2. Aí aqui a gente faz o uso bem intensivo aqui de cálculo numérico, tá, pessoal? Para fazer aproximação polinomial, né, etc. E depois a gente faz a validação dessas calibrações, né? Novamente utilizando a análise de variância, né? Observando, né, a porcentagem de variação explicada, né? Quanto mais próximo aqui da porcentagem máxima, né? Porque tem um erro puro aqui da modelagem que a gente não consegue aproximar, né? Então, esse erro puro aqui é erro puro mesmo, né? Então, quanto mais próximo aqui da máxima porcentagem de variação explicável, melhor, tá? Claro que na hora que a gente vai apresentar, a gente apresenta bons casos, né? Mas na hora que a gente vai estar implementando lá, tem calibrações lá que a gente vê aqui na ordem de 70%, 80% aqui. Falei assim, nossa, mas 70% tá bom. Mas quando a gente vai trabalhar com instrumentos de medição, a gente tem que ter uma calibração aqui, digamos assim, acima de, pelo menos no nosso caso aqui, é acima de 97%, 98% para ter um resultado razoavelmente bom, tá, pessoal? Então, se a calibração não estiver boa aqui, aí, digamos assim, tudo que está para frente, todo o processo posterior aqui a essa parte não fica legal, tá? Fica muito ruim. Então, é bastante importante acertar essa parte inicial, tá bom? Aí depois a gente faz a estimativa do polinômio de compensação, né? O polinômio de compensação nada mais nada menos é para tentar estimar aquele fator de perda, né? Que a gente tem. E isso vai variar de ambiente para ambiente, né? Então, por isso que é um método, né, de implementação de um sistema de posicionamento bidimensional, tá bom? Então, a gente faz a estimativa da posição de calibração aqui através, digamos assim, dessas curvas de níveis aqui, né? A gente vai tentar estimar, digamos assim, uma média, uma curvatura média dessas curvas de níveis aqui, né? Em outras palavras. Através dessa estimativa dessa curvatura média, a gente tem, digamos assim, um algoritmo interativo, né? A gente joga dentro do algoritmo interativo, a gente consegue estimar a posição da tag utilizando os algoritmos, por exemplo, que a gente utilizou aqui de triangulação. Tá bom? E dentro desse algoritmo interativo, né? O que a gente tem aqui? A gente tem as posições, o gráfico aqui, né? À esquerda aqui, os pontinhos vermelhos são as posições, de fato, onde se encontra a etiqueta eletrônica. E depois, o xizinho são as posições estimadas, né? Então, dentro de todas as posições, a gente vê posições boas e posições, assim, não tão boas, digamos assim, né? E a gente verifica o que, primeiramente, né? Como a gente já sabe as posições, vamos falar assim, vamos estabelecer um limiar, né? Um limiar de 15 centímetros, por exemplo. Quais são as posições que têm um erro menor do que 15 centímetros? Nesse caso aqui, a gente teria 16 posições, né? E então essas 16 posições, digamos assim, seriam posições
em que o meu sistema de posicionamento interno ele tenha uma, digamos assim, uma boa estimativa, né, dessas posições. Aí a gente começa a utilizar o polinômio de compensação, né? Polinômio de compensação para tentar melhorar, aumentar essa quantidade de pontos, né? Por exemplo, na interação zero a gente tem 16, né? A gente faz a estimativa do erro médio global, né? A gente vai vendo que à medida que vai evoluindo, essa quantidade de pontos, por exemplo, ela pode ir aumentando, né? Então, lá na interação 3 tem 19 pontos. Não coloquei aqui, mas, por exemplo, esse seria um ponto de parada, que aí vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto, aí começa a piorar, né? Aí começa a divergir. Aí a gente precisa estabelecer um critério de parada para que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, para a gente parar nesses 18, 19 pontos aqui. Tá bom? Que, digamos assim, aí a gente já começa a utilizar métodos pensando em otimização, tá? Aí a gente fez esse estudo, né? A gente apresenta esses resultados para todas as etiquetas eletrônicas, ó, para justamente verificar. Eu falei assim, para essa aplicação, qual seria a melhor etiqueta eletrônica a ser utilizada? Né? Aí a gente pega, estabelece um limiar padrão, que no caso aqui foi 15 centímetros, e aplica para todas as etiquetas eletrônicas e vê quais são aquelas etiquetas que têm a maior quantidade de pontos, né? Então, a tag 2, 3 e 4, por exemplo, né, apresentaram respectivamente aqui 21, 21 e 23 posições do total de 36, né, de 6 vezes 6 ali que a gente testou, né. Tem um erro médio de estimação em milímetros aqui para cada posição, né. E na conclusão que a gente viu aqui, né, no caso a tag 9, ela estimou de maneira eficaz, é menor que o limiar, apenas 9 posições. A gente viu então que ela não tem não tem um desempenho satisfatório, tá? Então foram através desses testes aqui, ok? E o algoritmo utilizado foi o mesmo. E para isso, né, digamos assim, a gente precisa fazer um planejamento para avaliar alguns parâmetros. Aqui a gente avaliou quais são as tags, quais são as melhores tags, quais são as tags que são mais indicadas, né? Nesse caso aqui, as tags de 1 a 5, elas apresentaram um erro médio aqui de posicionamento de 78,9 milímetros. Então, a gente considerou essas tags aqui ok para a nossa aplicação, certo? Mas e agora? E se eu avaliar alguns outros parâmetros, né? O que vai ser melhor aqui para a minha aplicação, né? Aí a gente começou a variar aqui ângulo de antena, distância entre as antenas, né? Essa distância aqui, né, de 750 ao 1050. O tipo de tag, né? No caso a gente utilizou tag 1 e tag 2 aqui, né? Que são tags com construções aqui similares para poder identificar qual que seria, digamos assim, a melhor configuração, né, de ângulo de antena e distância entre as antenas. No caso aqui, a gente fez um estudo fatorial completo, né, de base 2, que tem 2 níveis e 3 fatores. 2 níveis, né, que eu tenho nível baixo e nível alto, né, que, digamos assim, seria o primeiro estudo que eu deveria fazer para poder identificar qual que é melhor, qual que é pior, qual fator tem influência na área de cobertura dentro do sistema, né? Dentro do meu sistema de medição. Então, fizemos aqui 8 configurações diferentes, né? Digamos assim, 2 elevado a 3, né? 2 níveis, 3 fatores, variando um fator por vez. Todas as combinações possíveis eu tenho aqui, né? Nessa tabela, por exemplo, né? Na configuração dos experimentos. E para cada configuração aqui, a gente fez 10 experimentos, ou seja, 10 réplicas, né? Para verificar. Aí a gente fez um mapa de ocorrência, né? Que indica quais são aquelas posições em que o meu algoritmo, meu IPS conseguiu identificar com um erro menor
do que um determinado valor. No caso aqui, a gente utilizou 15 centímetros ou 150 milímetros, né? Para todas as 8 configurações, tá vendo? Então, aqui, para configuração 1, eu tenho uma determinada região. Vamos pegar outra configuração 4 aqui, que é uma região bem diferente, né? Uma configuração aqui do meu experimento, né? Tanto da distância, quanto do ângulo das antenas, quanto do tipo de tag utilizado, bem distinto aqui, né? E baseada nesse mapa de ocorrência, a gente definiu aqui uma sequência que a gente chamou de sequência de referência, né? Se eu fosse utilizar uma configuração, qual seria a melhor configuração que eu utilizaria? No caso aqui, a gente colocou a sequência 2, né? A configuração 2 como melhor configuração para o IPS, né? Seguida pela configuração 3, né? Depois pela configuração 5 e assim sucessivamente, tá? Tendo a pior, por exemplo, como a configuração 8 e também a configuração 4, né? Então, seriam os casos menos desejáveis aqui, tá? Isso aqui, gente, eu não vou entrar muito a fundo no fluxograma de como eu faço o processamento de dados, não. Basicamente, eu utilizo estatística aqui, né? Tá vendo? A eliminação de outlier, geração de mapa de ocorrência, etc., né? Depois para calcular os efeitos aqui, tá? Esse algoritmo aqui eu utilizo para gerar essa tabela aqui. Essa tabela é justamente para eu identificar quais são os efeitos principais, né? Quais são, o que influencia de fato no meu experimento. Variando quais fatores? Variando os fatores de forma independente, ângulo, distância ou tipo de etiqueta, ou variando de forma simultânea 2 fatores, por exemplo, ângulo, distância, ângulo e tipo de etiqueta, distância e tipo de etiqueta, né? Ou variando simultaneamente os 3 fatores que foram estudados, por exemplo, né? Então, aí a gente define os intervalos de confiança. Os intervalos aqui, digamos assim, tudo que foi destacado em vermelho aqui, quer dizer que tem grande influência aqui no meu sistema, né? Deixa eu ver aqui, ó. E eu não coloquei aqui as respostas, né? Mas esses fatores aqui, ó, eles têm influência significativa na hora que eu vario esse determinado fator aqui. No caso aqui, quais são os fatores que tiveram maior influência aqui? Na hora que eu vario ângulo e distância ao mesmo tempo, né? Então, tem um sinal negativo aqui, né? Quer dizer que se eu vario negativamente, né? Se eu diminuo o ângulo e diminuo a distância, eu diminuo a área de cobertura do meu sistema, né? Não necessariamente o inverso é verdadeiro, tá? Mas experimentalmente, na hora que eu tenho essa diminuição, né? Isso aconteceu aqui nos nossos experimentos, né? E também o tipo de tag. O tipo de tag, ela foi influente para alguns indicadores que nós utilizamos, né? Então, a gente criou os indicadores, aí baseado nesses indicadores, a gente está avaliando quais que são os efeitos, né, das variáveis que estão dentro do nosso experimento. Né? Quais são os fatores principais? Em outros exemplos, por exemplo, né, temperatura pode ser um fator de influência no meu experimento? Sim. Se for sim, eu vou ter que fazer um experimento variando a temperatura, né? Vamos supor que seja luminosidade, né? A luminosidade interfere significativamente aqui no meu experimento, nos resultados experimentais? Sim. Então, eu tenho que fazer um teste aqui, um procedimento experimental para verificar experimentalmente se realmente esse fator ele tem influência significativa ou não. Estou utilizando um instrumento mecânico, por exemplo, a força de aplicação, digamos assim, que eu utilizo no micrômetro, por exemplo, né? Por isso que lá no micrômetro a gente tem a catraquinha, né? Para justamente ter uma força padrão, né? Uma pressão padrão que eu aplico ali na medição de uma peça, né? Todos esses fatores de influência que podem alterar, né,
no resultado do meu experimento, a gente pode utilizar um procedimento tal como esse para a gente identificar quais são os fatores que têm influência mais significativa no experimento. Tá bom? Então, esse é o racional por trás de todos esses cálculos aqui que a gente faz, tá? Então, fazendo isso, né? Tendo esse estudo de quais fatores aqui, vamos verificar então agora qual que é o melhor cenário ou uma classificação dessas configurações de acordo com os indicadores propostos, né? Então, por exemplo, primeiro a gente faz teste de normalidade, depois o teste de homocetosticidade, né? Não sei se vocês já estudam agora. Eu sei que de normalidade vocês estudam, né? Faz teste do Q quadrado, né? Kolmogorov-Smirnov, né? Alguns testes aqui para verificar, né? E esses... Não chega a fazer homocedasticidade, não. É, Só testes do Q quadrado. Kolmogorov, só o pessoal da mecatrônica vai ver em simulação de sistemas. simulação de sistemas, né? Esses são pré-requisitos aqui estatísticos para aplicar a NOVA, tá, pessoal? Então, basicamente aqui é para saber se a gente vai usar a NOVA com testes homocedásticos ou vai ter que utilizar um outro tipo de teste aqui para dados que a gente chama de não paramétricos, né? Testes paramétricos e não paramétricos, tá? Só para definir o tipo de teste que a gente vai precisar fazer para ter validade estatística. Basicamente é isso, tá? E baseado nesses testes aqui, vocês estão vendo que é tudo. Quando a gente vai para o mundo experimental, pessoal, a gente tem que ir para o lado da estatística, nada é determinístico, né? Na hora que a gente está falando alguma coisa determinística, fala assim, a média do erro foi de tanto, né? Na hora que a gente vai vir para esse mundo, é a média, pelo menos entre aspas, ali, o desvio padrão, né? Para a gente ter uma noção, né? Uma coisa é um instrumento ter um erro médio de 10 e um desvio padrão de 100. Outra coisa é o instrumento de medição, né? Indicar o valor de 10, o mesmo valor de 10 com desvio padrão de 1, né? Então, vocês podem ver aí que há uma diferença muito grande aí com relação a esses instrumentos de medição, né? E isso lida justamente com primeiro, né? Tanto a resolução, segundo, também com a confiabilidade aqui do meu sistema de medição. Isso é bastante importante. Então, por isso que a gente traça, né, o intervalo de confiança, que é, digamos assim, essa linha, né, que seria assim, dentro do meu instrumento de medição, com 95% de confiabilidade, as medições estão dentro desse intervalo de confiança, né, que é essa linha vermelhinha, a linha, né, as linhas horizontais aqui, né? Aí aqui, nada mais, nada menos, a gente está fazendo a comparação dos cenários, dos cenários, aqueles 8, na verdade, de todas as configurações para todos os 5 indicadores, né? Para a configuração 1, por exemplo, para justamente avaliar qual que é o indicador que é o melhor. Será que é o 1? Será que é o 2? Será que é o 3? Né? Então, na prática, qual indicador a gente vai utilizar? A gente fez isso na teoria, utilizando aqueles casos hipotéticos, né? Apresentados anteriormente. Então, como resultado aqui, a gente tem que os indicadores 2 e 5, eles seriam os melhores indicadores a serem utilizados, tá? De maneira bem resumida, estatisticamente a gente teve esse resultado aqui, tá? A gente fez uma divisão de subgrupos aqui, etc., mas não vou entrar aqui em detalhes aqui, porque ia ficar muito confuso, tá? Beleza, pessoal. Então, assim, essa parte da implementação, de forma bem resumida, né, é essa, né? A gente faz análise de todos os cenários, né? E a gente faz análise dos indicadores, a gente faz análise dos parâmetros utilizados nos experimentos, a gente utiliza tipos de etiquetas diferentes, né? A gente não testou equipamentos diferentes, porque a gente só tem um equipamento, né? Senão poderia entrar aqui como mais um fator, né, de análise. Às vezes, por exemplo, porque o nosso algoritmo, né, o nosso método, a nossa calibração, ela foi feita, né, utilizando esse equipamento. Às vezes, um outro equipamento comercial poderia ter sido melhor utilizando outros parâmetros, né? Outras técnicas matemáticas, né?
outros polinômios, tá? Agora, então essa foi a parte, né, da implementação ou do desenvolvimento de um sistema de medição, né, de um IPS baseado em RFD. O que a gente fez aqui agora? A gente integrou com a PNRD, né? Então a gente tinha um determinado comportamento que a gente queria, né? O robô basicamente ele movia para trás e para frente dentro de um intervalo aqui, né? Um intervalo que a gente definiu aqui de 35 a 70 centímetros. E ele é controlado por quem? Ele é controlado pelo sistema, monitorado e controlado pelo sistema RFD. Quem que monitora o controle do sistema RFD que a gente viu lá atrás? É a modelagem da PNRD. Então, a PNRD ela é ferramenta de monitoramento e controle do robô móvel, tá? Em que o robô móvel é apenas um elemento, né? Eu poderia ter, por exemplo, 10 robôs aqui e esse sistema ele ia controlar os 10 robôs de maneira simultânea, tá bom? Aí, primeiro foi feita a modelagem em redes de Petri, né, utilizando o conceito, né, de estados, transições, a PND estendida, né, com as pseudoboxes, né, que são utilizadas como instrumentos de comunicação, né. A gente coloca aqui, né, nessas tabelas. E aqui a gente coloca um exemplo, né, de disparo de uma transição T2, né? Quando acontece uma determinada condição aqui, né? E essa condição, ela é dada através de uma distância, né? Então, à medida que acontece, a distância é menor do que 35, vai fazer isso, né? Na hora que atingir lá a distância de 70, ele vai mudar o comportamento dele, né? Ou seja, uma distância, uma transição aqui vai ser disparada, tá? E isso pode ser acompanhado em tempo real de modo visual aqui, utilizando o retim, por exemplo, tá? Então, a conclusão aqui, basicamente, nada mais é do que essa figura aqui, né? A gente tem um sistema de posicionamento interno, né? Que ele foi projetado utilizando o sistema RFD, né? Onde o RFD ele funciona tanto como um sistema de identificação, né? E também como um sensor, né? O sensor que ele trabalha como um IPS, tá? E esse IPS, a gente faz análise dele utilizando indicadores, né? Indicadores principalmente no bidimensional para fazer a avaliação da área de cobertura desse IPS, onde, né, esse sistema ele foi desenvolvido e foi estudado utilizando equipamentos comerciais e análise estatística, além da implementação prática aí, desse sistema, tá? E com todos esses dados integrada à PNRD, que é uma ferramenta de monitoramento e controle do sistema, é o que a gente chama, né? Aí eu recapitulo lá a indústria 4.0, onde a gente tem mais equipamentos autônomos, né? Onde a gente pode ter o uso da internet das coisas para, digamos assim, aumentar a comunicação de todos os objetos e implementar o que a gente chama de abordagem de produto inteligente, onde o produto ele vai ter mais informações acerca do objeto, ele faz essa comunicação, né? Aí sim a gente estabelece um paralelo aí com um IoT, tá bom? Então, essa foi a implementação, essa é uma solução prática, né, de um IPS RFD que pode ser utilizado aí em várias aplicações aí dentro da cadeia logística, digamos assim, por exemplo, né, dentro da robótica móvel, né, dentro de aplicações, por exemplo, eu e a gente, de vez em quando, a gente viajava um pouco na maionese, pensando em possíveis aplicações para isso, né, na própria agricultura, né, a própria carros, na parte de veículos autônomos, né, onde a gente precisaria, né, de trabalhar com equipamentos que trabalhassem de forma indoor, né, a gente poderia estar utilizando esse tipo de aplicação. Tá bom? Ciro, Oi. já deu a hora do fim da aula. Uhum. Eu vou pedir ao pessoal que
Caso tenha alguma dúvida, faça perguntas agora. Ah, tá ótimo. Você quer perguntar alguma coisa para o Hiroshi sobre a apresentação que ele fez? Tá. O Vinícius falou que vai mandar-me mais tarde mensagem. Beleza, Vinícius. O que eu posso falar para vocês, aos alunos, é que tudo isso que a gente está vendo em aula dá para desenvolver novos sensores. E o Hiroshi é exemplo típico disso. Tá? E é aplicável, né, Hiro? A gente não está fazendo alguma coisa que é só teórica, né? Exatamente. Não é um conceito assim que, primeiramente, né, nasceu de um sonho, né, de aumentar o valor, né, agregar valor à tecnologia RFD, que atualmente ela é utilizada apenas majoritariamente para identificação, né? Aí o pessoal começou a estudar novas possibilidades, né? Quebrar barreiras, né? O Jean gosta muito desse termo aí, quebrar barreiras e, e aumentar valor para a tecnologia, digamos assim, já existente, né? Não é um caminho fácil, né? Mas desde que eu estudo sistemas de posicionamento baseado em RFD, a gente vê, compara trabalhos de 2010 com trabalhos de 2020, a gente vê que literalmente estamos realmente em outro patamar, né? É, a gente consegue utilizar ferramentas, por exemplo, de aprendizagem de máquina, ferramentas de inteligência artificial para justamente estar otimizando, né, esses, esses, esses sistemas hoje, né, que é o pessoal, uma das linhas de desenvolvimento trabalham, né? Então, o céu é o limite, digamos assim, né? O céu é o limite e dá para utilizar muita técnica, é muita engenharia por trás, né? Vocês estão fazendo a disciplina aí de instrumentação, às vezes não vai ter uma prática de utilizando um IPS RFD, mas eu acho que o objetivo aqui é justamente mostrar que, né, se a gente quiser desenvolver um sistema de instrumentação, né, nós, alunos, eu falo, me incluo nessa porque eu sou um egresso, né, da mecatrônica aqui da UFO, né, a gente é sim capaz de desenvolver um sistema desse, né? Por exemplo, sistema de localização hoje, de modo macro hoje, né? Faz pouco tempo ali que eu participei de uma mesa redonda lá em que os engenheiros da Vale, né, estavam desenvolvendo o sistema de telemetria é, e condução autônoma dos caminhões de mineração, né? Nada mais é do que utilizar, pegar um sistema de posicionamento, no caso, eles utilizam realmente o GPS e colocar uma inteligência em cima desse sistema de medição, né? Mas para isso a gente precisa desenvolver bem o sistema de medição. A gente precisa desenvolver, um sistema de medição é muito importante dentro de qualquer processo de automação ou automatização aí de processos, né? E a gente vê que na hora que a gente vai para a prática, né, não é aquilo que eu comentei lá da apenas ter o valor exato, né, o valor da média, né? A gente precisa fazer algumas análises assim estatísticas e para a gente ter dados reais, práticos, né, na hora de estar trabalhando, na hora estar trabalhando com esses desafios, né? Hiro, obrigado. Se os alunos mandarem perguntas, eu passo para você. Uhum. Devido ao avançado da hora, eu já vou concluindo aqui. Foi um grande prazer receber você aqui. É muito legal ver você apresentando o seu trabalho. Quando ele apresentou no doutorado, ele só tinha 50 minutos. Aqui ele teve 2 vezes 50 minutos e conseguiu extrapolar. Tá, gente? Então tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, né? Eu resumi muita parte aqui, mas acho que aquela parte inicial a gente tem que, né, esmiuçar um pouco mais para não ficar um negócio muito jogado, né? E fazer um pouco minimamente fazer um pouco de sentido, né, para quem está assistindo aí a apresentação, né?
Mas, assim, se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição também, né? Eu estou lá no grupo lá, posso dar uma olhada lá em relação a perguntas lá. Tá, pessoal? Bem, gente, obrigado a presença de todos. Estou parando a gravação.